Já pensou em receber uma missão diretamente de Deus, e em vez de obedecer, simplesmente comprar uma passagem para o lugar mais longe possível, na direção oposta? Parece loucura, mas foi exatamente o que Jonas fez. E a história dele tem muito a nos ensinar sobre fuga, propósito e a soberania de Deus. A ordem era clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Nínive era a capital do Império Assírio, um povo conhecido pela sua crueldade e maldade. Para Jonas, um profeta hebreu, ir até lá e pregar arrependimento era como entrar na toca do leão. Talvez por medo, talvez por preconceito, ou até por não querer que seus inimigos fossem perdoados, Jonas decidiu fugir. Ele desceu para o porto de Jope e encontrou um navio indo para Tarsis, que ficava no extremo oposto do mundo conhecido na época. Ele pagou a passagem, embarcou e pensou que poderia escapar da presença do Senhor. Mal sabia ele que ninguém foge do Criador do universo. Quando estamos fugindo do nosso propósito, do chamado que Deus tem para nós, a vida tende a se complicar. E foi o que aconteceu. Deus enviou uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se partir. A tripulação, formada por marinheiros experientes e de várias nacionalidades, entrou em pânico. Cada um começou a clamar ao seu próprio Deus, jogando toda a carga preciosa ao mar para tentar salvar o navio. E onde estava Jonas no meio de todo esse caos? Dormindo. Ele desceu ao porão do navio e caiu num sono profundo. É interessante notar essa atitude. Às vezes, quando estamos fugindo de uma responsabilidade ou de um problema, nossa primeira reação é a negação, a apatia. É como se a gente se desligasse do mundo para não ter que enfrentar a realidade. Jonas estava fisicamente no meio da tempestade, mas emocional e espiritualmente, ele estava anestesiado. O capitão do navio o encontrou e o acordou bruscamente. Que fazes aí, dorminhoco? Levanta-te. Clama ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não pereçamos. Veja a ironia. Um pagão precisou chamar o profeta de Deus para orar. Isso nos mostra que, às vezes, as pessoas que menos esperamos são as que nos sacodem de volta para a realidade. Mas a tempestade não passava. Os marinheiros, desesperados, decidiram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado por aquela calamidade. E como era de se esperar, a sorte caiu sobre Jonas. De repente, todos os olhos se voltaram para ele. Eles o encheram de perguntas. Quem é você? De onde você vem? Qual é o seu trabalho? Por que essa desgraça caiu sobre nós? A ficha de Jonas finalmente caiu. Ele não podia mais se esconder. Com o peso da culpa, ele confessou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. No momento em que ele pronunciou essas palavras, o medo dos marinheiros aumentou ainda mais. Eles entenderam a gravidade da situação. O homem que estava com eles estava fugindo do Criador do próprio mar, que ameaçava engoli-los. Por que você fez isso? Eles perguntaram. Chocados, a situação era desesperadora e a tempestade só piorava. Eles perguntaram a Jonas o que deveriam fazer para acalmar o mar. A resposta de Jonas é surpreendente. Ele não diz: vamos orar juntos, ou me perdoem. Ele assume a responsabilidade de uma forma radical. Peguem-me e me joguem ao mar, e o mar se acalmará. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Jonas estava disposto a se sacrificar para salvar aqueles homens. Mesmo ouvindo isso, os marinheiros mostraram uma compaixão inesperada. Eles não queriam ter o sangue de um homem em suas mãos. Tentaram remar com todas as suas forças para levar o navio de volta à terra firme, mas era inútil. O mar estava cada vez mais furioso. Eles eram homens bons, tentando fazer a coisa certa, mas estavam lutando contra a vontade de Deus. Finalmente, sem outra opção, eles fizeram uma oração. Mas desta vez, não foi para os seus deuses. Eles clamaram ao Deus de Jonas, o Senhor. Pediram perdão por aquilo que estavam prestes a fazer, reconhecendo que tudo aquilo era obra dele. Então eles pegaram Jonas e o lançaram nas águas turbulentas.
E no mesmo instante, o milagre aconteceu. O mar se acalmou. A fúria das ondas cessou completamente. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. Para aqueles marinheiros, a prova do poder do Deus de Jonas era inegável. Eles, que antes adoravam vários deuses, agora temiam ao Senhor com um temor reverente. Fizeram sacrifícios e votos a Ele ali mesmo, no meio do mar. A fuga de Jonas, de forma indireta, levou à conversão de toda uma tripulação. Mas a história não acaba aí. Quando tudo parecia perdido para Jonas, quando ele estava afundando nas profundezas do oceano, Deus mostrou que seu plano ainda não havia terminado. O texto diz que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. E dentro do peixe, Jonas ficou por 3 dias e 3 noites. Não foi um acidente. Foi uma intervenção divina. Um resgate improvável, no lugar mais escuro e solitário que se pode imaginar. Essa primeira parte da história de Jonas nos ensina lições poderosas. Primeiro, não podemos fugir do nosso propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. E tentar escapar dele só nos leva a tempestades. Segundo, nossas ações sempre afetam as pessoas ao nosso redor. A desobediência de Jonas colocou a vida de toda a tripulação em risco. Terceiro, mesmo em nossa rebeldia, Deus pode usar nossas falhas para realizar seus propósitos e alcançar outras pessoas, como fez com os marinheiros. E por último, mesmo quando chegamos ao fundo do poço, a graça de Deus pode nos alcançar. O grande peixe de Jonas não foi uma punição final, mas um meio de salvação e uma segunda chance. A jornada de Jonas estava apenas começando. Ele ainda precisava aprender sobre obediência, misericórdia e o tamanho do amor de Deus. Um amor que se estende até mesmo aos nossos maiores inimigos. A história dele é um convite para refletirmos. De que estamos fugindo? E será que estamos dispostos a aceitar a segunda chance que Deus nos oferece, mesmo que ela venha de um lugar inesperado? Obrigado por assistir. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação dessa história incrível. Até a próxima!